Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que todos estén muy bien. Ahora tenemos nuestra clase de español que vamos a tener nuevamente el libro con el texto para así hacermos la interpretación de texto para que todos ustedes puedan entender mejor el español y así a la dimensión del vocabulario que nosotros tenemos. Bueno, saquen todos el libro en la página 31 para así acompañarme de qué estamos hablando ahora, ¿está bien? Bueno, en la página 31 nosotros tenemos un texto del libro que va a tener un fragmento, una pequeña parte de un reportaje. Recuerden que hablamos sobre la noticia, sobre el reportaje. Entonces, ahora vamos a hablar sobre reportaje, el pequeño fragmento de la reportaje. ¿Está bien? Voy a leer a ustedes y voy a explicar cómo es el texto que se pasa allá. Bueno, vamos entonces. Tu entorno y el modo en que dicho entorno influencia em tu desenvolvimento. Então, tudo que está em torno, o modo de que você pode falar, da maneira na qual você pode falar e que vai influenciar nesse acontecimento. E? Desde um ponto de vista mais científico, o medio ambiente é o conjunto complexo de condições físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la naturaleza de su supervivencia. Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Que dentro do ponto de vista científico, o meio ambiente é um conjunto complexo de quê? De condições físicas, geográficas, biológicas, sociais, culturais e políticas. E elas rodeiam o indivíduo e os organismos, né, que definem e determinam a forma da natureza e da sua sobrevivência. Então, tudo isso vive em conjunto. Não se pode vivenciar o meio ambiente como algo diferenciado da nossa prática. Tudo que a gente faz reflete de alguma maneira no meio ambiente. Isso podem ser ações positivas, ações saudáveis, tanto quanto não. Tá? Vamos ver. O meio ambiente influi em la forma em que vive la gente e em el modo em que se desenvolvem las sociedades. Então, o meio ambiente ele influencia na forma da nossa vida, de alguma maneira, e o modo que as sociedades elas acontecem. Então, tudo que você possibilita para que esse meio ambiente seja saudável, essa sociedade que está envolvida e todo mundo fazendo a mesma coisa, aí vai ter um direcionamento. Se eu faço só coisa nisso, jogo lixo lá para as tartaruguinhas comerem, se eu jogo lixo na rua, se eu não separo esse lixo para reciclagem, essa sociedade que faz isso vai ter um retorno do meio ambiente. E aí a gente visualiza isso bem comum no nosso dia a dia. A poluição, os rios poluídos e a água não é mais potável, os mares acabando tomando conta do que lhes pertence. Então isso é bem importante para que a gente reflita. ¿Está bien? Bueno. Vamos entonces. Por dicha razón, la gente, el progreso, el desarrollo y el medio ambiente están intimamente ligados. Então, tudo isso está ligado. A gente acabou de falar. Tudo isso fica interligado. Não existe eu viver no meu mundo se eu não posso fazer nada para o meio ambiente. De alguma maneira, eu acabo influenciando. Ou pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim. Aí, espero que seja boa, né? O meio ambiente também conlleva peligros. Então, acontecem muitas coisas de ruim.
La contaminación atmosférica, las enfermedades transmitidas por el agua, los productos químicos tóxicos y los desastres naturales son algunos de los desafíos que plantea o meio ambiente para a humanidade. Então, a contaminação atmosférica, né, na camada de ozônio que acaba sendo totalmente destruída em relação a isso, né, danificada. As enfermidades, as doenças que a gente vem vivenciando ultimamente, e muitas delas em função dessa falta de cuidado com o próprio meio ambiente. E aí acabam sendo às vezes transmitidas pela água. Então há doenças que você consome aquela água poluída e acaba tendo doenças que podem te levar a óbito, né, a morte. Produtos químicos tóxicos, então a quantidade de produtos químicos que é colocado nas verduras, nas frutas, e às vezes não são bem lavadas, nos fazem muito mal. Por isso a importância de lavar bem os alimentos. Todos os desastres naturais que acontecem, quando aquelas enxurradas, aquelas ventanias, quando há enchente, tudo isso acaba acarretando pela falta de cuidado com o próprio meio ambiente no qual a gente vive, né? Então é um desafio grande do nosso planeta, ele tenta sobreviver, por mais que às vezes a gente não cuide tão bem dele. Los recursos naturales, la tierra, el agua y los bosques se están desagradando a un ritmo alarmante en muchos países y una vez que se agoten son irrecuperables. Então assim, ó, ele fala que todos os recursos naturais, né, na terra, a água, os bosques, né, que são as florestas, eles estão cada vez ficando piores, né, estão em degradação em muitos países. E eles vão se esgotar, porque nada é recuperado. Eles não recuperam mais. Então, se polui uma água de uma nascente, nunca mais. Quantos anos ela vai levar para poder se refazer? Ou muitas vezes seca e nunca mais. Então, cuidado em relação a isso. A conscientização de usar tudo com muita consciência para que desperdício um dia não falte. Para que el desarrollo sea sustentable, este debe responder a las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las gerações futuras e satisfazer suas próprias necessidades. Então, assim, para que tudo isso seja sustentável, para que a gente possa ter uma vida tranquila e isso ficar para as futuras gerações, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a algumas atitudes que a gente faz, tá? En este sentido, os países devem tomar em conta as questões ambientais quando se trata de tomar medidas para o progresso econômico. Muitas vezes a preocupação de implementar fábricas, de ter uma vida extremamente consumista, destruir matas para consumir a madeira, destruir matas para fazer como campos para o pasto, para o gado, enfim. E aí onde vai ser replantado isso para que se possa futuramente ter uma consciência em um local adequado? É isso que ele pede para as pessoas. Cuidado, em vez de pensar só na economia, pensar também nas consequências desse ato que gerou emprego, muitas vezes, gerou recurso financeiro, mas acabou degradando toda uma área, tirando o que é de mais importante, que é o nosso ar. Tá? É um texto para se refletir. Tá bem? Besitos, espero que tenham entendido o que eu tinha que passar para vocês. Nós temos a página 32 para fazer atividade, mas amanhã teremos live. A tia vai estar com vocês a partir das 14 horas, vou deixar o link lá para que a gente fique juntinhos. E eu tô morrendo de saudade de vocês, quero vê-los. E aí a gente faz essa atividade aqui e se der tempo a gente continua o vocabulário das cidades. Tá bem? Besitos, nos vemos, hasta mañana.